Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Parte 2 do anime do nosso querido Lorde Demônio que reencarnou no corpo de um garotinho. Se você não assistiu a parte 1, vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixado, juntamente com o nome do anime. Então já dá aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Em um flashback do ano 432, nos arredores da cidade de Shidon, nosso protagonista, que ainda era um herói da Excalibur, está escoltando o minerador para um lugar onde houveram alguns ataques de monstros, pois Leonis já trabalhava há 16 anos como vigilante nos arredores da cidade. O minerador comenta sobre como ainda é possível ser atacado por monstros, mesmo com poucos trabalhadores na mina, mas se sente seguro sendo escoltado por um herói da Excalibur. Leonis comenta que sua majestade já havia dado a ordem para ele proteger toda aquela área, e o minerador acha o Leonis um herói impressionante, e fala que gostaria que os outros 6 heróis estivessem por aí eliminando monstros, como ele, ao invés de ficarem somente na capital imperial, coçando o saco. Nosso protagonista responde que só brinca com essas criaturas, mas que seria bem divertido se eles pudessem domar esses monstros, e o minerador fica surpreso ao escutar isso, ainda mais do herói que eliminou o rei demônio Zorbades. Quando os dois chegam à área da mina, Leonis pergunta onde estão os monstros. Porém, ele percebe que o minerador que estava escoltando sumiu, o deixando sozinho. A situação começa a ficar estranha e quando Leonis pensa em sacar sua espada, aparecem 3 magos e imobilizam seus movimentos com magia, e só ele percebeu que tinha caído num clickbait. Vários homens armados chegam e prendem Leonis com ganchos para não deixar ele fugir, enquanto os outros se posicionam com lanças e o perfuram fatalmente. Os homens até comentam sobre o fato de Leonis ter deixado eles muito preocupados, mas acabou morrendo super fácil, e que o motivo do ataque seria o fato de que Leonis conquistou mais apoio popular do que o próprio rei, claramente provando ter sido vítima de uma traição. Os homens então vão embora, deixando o presunto de Leonis lá, e dizendo que ele poderia ter sido salvo caso tivesse aceitado ser subornado. Alguns momentos depois, a deusa Rossélia aparece para Leonis. Os dois discutem sobre como Leonis já sabia da armadilha, mas não fez nada, já que ele não culpa os seres humanos pelo que aconteceu. Nosso protagonista diz que não se importa com o estado do mundo, porque no final das contas, ele vai continuar como ele é. A deusa Rossélia conta que sempre observou Leonis e que não vai desistir dele, porque Leonis consegue ver as coisas de uma forma diferente. Ela então diz que se interessa por ele e quer que Leonis seja dela. De volta ao presente, nosso protagonista acorda pensando em Rossélia, e ele lembra que devia encontrar com ela e restaurar seu exército de demônios, porque esse é o seu objetivo agora após 1000 anos. Logo Leonis nota que estava com marcas de mordida no pescoço. Ele vai até a cama da Celia e ordena que ela acorde. A garota, sem entender nada, se levanta instantaneamente, com os comandos de Leonis. Ela diz que não sabe por que acordou do nada, mas Leonis explica que colocou nela a marca da obediência, o que a torna um familiar dele, e explica que isso faz com que ela tenha que obedecer seus comandos e proteger ele de qualquer tipo de perigo. Ele então pergunta para Celia por que ela se alimentou dele sem permissão. A garota pede desculpas e explica que não conseguiu resistir à larica da madrugada. Leonis responde que não vê problema em Celia se alimentar dele, mas que ela deveria pedir permissão da próxima vez. E ela entende e concorda em avisar caso a situação se repita. Celia então recebe uma ligação de Elfine, e ela diz que percebeu algo estranho e quis informar Celia. Então ela explica que houve uma reunião de discussão de estratégia que foi bem estranha, porque além de ter acontecido muito cedo, também foi um dia de folga. Elfine explica que não conhece o conteúdo da reunião, mas acredita que ele está relacionado com o assunto de uma investigação em andamento. Celia pergunta a Elfine se ela havia investigado o estreito no mar perto da cidade, e ela responde que sim, porém não havia encontrado muita informação até o momento, mas de qualquer forma, continuaria informando Celia se algo acontecesse. Celia então diz a Leonis que já que aquele era um dia sem aula, ela gostaria de aproveitar para fazer um passeio com ele pelas ruas da cidade. Ele brinca dizendo que como ela se alimentou na noite passada, é normal querer gastar umas calorias agora, o que faz a garota se sentir envergonhada. Enquanto isso, na reunião da central do 7º Assault Garden, vários generais se encontram para discutir sobre a equipe de investigação que está desaparecida e sem comunicação há algumas horas. Um dos líderes se pergunta se todos do pelotão 13 foram aniquilados. Enquanto isso, um dos outros líderes comenta que embora o comandante tenha viajado para a capital há somente 1 ano e meio, já houveram muitos problemas e ataques de vazio na sua ausência. Uma analista então comenta que, de acordo com os dados da transmissão, foi registrada a presença de um vazio por 3 segundos, fazendo um dos generais reconhecer que é comum vazios aparecerem rapidamente e causarem grandes estragos. Porém, ele reconhece que fazer isso em 3 segundos era um tempo muito pequeno. Eles discutem sobre a possibilidade do causador do desaparecimento da equipe de investigação ter sido um Voilode, e não um vazio comum, o que poderia significar um novo estrondo.
Isso faz um dos líderes lembrarem da tragédia que aconteceu na terceira fortaleza Salt Garden, que ocorreu há 6 anos atrás, a mesma ilha onde Celie e Regina viviam. O comandante diz que não se esqueceu da tragédia, e por isso mesmo, eles haviam aumentado a defesa do 7º Salt Garden, tendo agora um número muito maior de espadas sagradas do que antes. O representante dos civis também disse que estão preparados e poderiam ser evacuados no meio do caos se fosse necessário. Um dos generais pergunta se a 7ª Salt Garden estaria pronta para se deslocar caso precisasse, e a analista responde que sim, afinal, eles possuem uma estabilidade de 90%. Mas um dos generais não gosta da ideia, porque as habilidades dos estudantes não servem para fugir dos vazios, e sim para enfrentar eles nos combates. Os líderes então recebem uma ligação do comandante-geral, que tomou a decisão de começar uma nova investigação, e que os líderes não devem atacar o vazio antes do momento correto. Eles então se preparam para montar 3 novas equipes de elite para uma nova investigação, colocando no sistema um aviso para preparar os envolvidos. Enquanto isso, Celia começa a treinar com sua nova espada, lutando contra robôs de treinamento que simulavam os vazios. Nosso protagonista assiste a luta e elogia a habilidade de esgrima dela, e Celia explica para ele que treinou desde pequena graças à sua família, porém lutar contra os robôs de treino não estava ajudando ela a melhorar muito suas habilidades de luta. Por conta disso, nosso protagonista tem a ideia de dar a Celia adversários mais adequados para ela enfrentar. Ele invoca seu cetro e usa uma magia para esconder o campo de treino, onde ele e Celia estão. Em seguida, Leonis invoca um pequeno exército de esqueletos, que deixa Celia um pouco assustada no início, o que faz Leonis pensar em como as crianças daquele mundo nunca viram um esqueleto na vida. Nosso protagonista fala que Celia pode derrotar quantos ela quisesse, então ela parte para cima deles, derrotando vários esqueletos com seus golpes de espadas e acrobacias. Como Celia demonstra conseguir lidar muito bem com os esqueletos, Leonis invoca mais do seu exército para aumentar o nível de dificuldade, para Celia continuar treinando. Ela consegue lidar com cada um deles muito bem, porém depois de terminar de eliminar todos, Celia fica bem cansada e finaliza seu treinamento daquele dia, com Leonis guardando os esqueletos de volta de onde vieram. Perto do dormitório, Sakuya caminha toda serelepe, porque tinha acabado de ganhar nas suas apostas, algo que não acontecia há muito tempo. E de repente, ela avista Blackas, o cão familiar de Leonis. Ela fica impressionada com a qualidade do pelo de Blackas. E como ele não tinha uma coleira, Sakuya acredita que Blackas seja um cão sem dono, crente de que aquele era apenas um animal comum, já que Blackas continua em silêncio, agindo apenas como um cão. Sakuya dá um nome ridículo para ele. Ela até pensa que o cão gostou do nome e resolve colocar um pouco de comida para ele. Em seguida, ela decide entrar no dormitório e se despede de Blackas, o chamando pelo nome que deu. Dentro do dormitório, Regina tinha feito alguns petiscos de batata doce, já que era um dia de folga e ela queria agradar Leonis. Eufine prova os doces e diz que está muito gostoso. Sakuya então entra. Ela conta para as duas sobre o seu novo amigo que acabou de conhecer, explicando que ele é um grande cão com pelos fofos e que ela o nomeou de Kurogane Fofumaru. Eufine então vai para o assunto que interessa e conta que está acompanhando a força de investigação no mar, que ainda estava desaparecida e não retornaram. Ela explica que não se sabe se a causa do sumiço era um vazio ou não. Enquanto isso, Celia e Leonis estão dando um rolê de Hayabusa pela cidade. Perto dali, Sherry trabalha em seu novo emprego como ajudante em um mercadinho para conseguir comprar todas as comidas que ela queria para o nosso protagonista. O chefe de Sherry pede para ela ajudar a ele a fritar batatas, começando pela parte de cortar elas. Sherry comenta que a faca que ele tinha não era muito afiada e decide usar a própria faca. Ela então corta tudo rapidamente, ficando toda feliz, deixando as batatas, a vasilha e a tábua todas em pedacinhos. Obviamente o chefe dela ficou maluco e pergunta que diabos ela estava fazendo, mas Sherry nem entende o que fez de errado, afinal tinha cortado as batatas como ele pediu. Como não era uma boa ideia deixar ela preparando os pratos, o chefe pede para Sherry limpar a parte da frente da loja. Ela obedece, mas assim que chega na porta, vê Celia e Leonis juntos. Ela decide parar no mercado para comprar bolinhos, mas fala para ele não comer nada ainda, porque seria um presente. Isso deixa Sherry com bastante ciúmes. Ela então espia os dois pela porta escondido, e eles seguem seu passeio, com Sherry se perguntando para onde os dois iriam. Celia e Leonis então chegam em uma casa, e no mesmo momento, um grupo de crianças saem correndo felizes de dentro do local ao verem Celia. Ela explica para Leonis que aquelas crianças vivem ali porque são órfãs, e como o local também é um restaurante, ela trabalha lá às vezes, como um trabalho de meio período. Dentro do restaurante, as crianças se divertem, e Celia está contando a todos sobre Leonis. Ela então comenta que ele já possui uma Excalibur, o que faz todos no local ficarem surpresos, afinal, o garoto tem a mesma idade deles. Os garotos acham Leonis incrível por conta disso,
E Celia diz que trouxe donuts e comida para todos. Nosso protagonista entende que Celia quer proteger aquele lugar porque é um local importante para ela, o que faz ele pensar que ele próprio não possui mais um lugar para proteger, já que seu reino não existia mais. Enquanto isso, a nova equipe de investigação mergulha para procurar mais informações sobre o suposto vazio. Eles chegam no local onde a última equipe desapareceu, porém infelizmente não conseguem encontrar nenhum sinal da criatura. Mas dentro dos túneis da cidade, um trabalhador escuta vibrações vindo de dentro das paredes subterrâneas da cidade. Eufine então percebe a mesma coisa em seus equipamentos de análise, então 2 trabalhadores entram em um armazém que está cheio de raízes, iguais a que atacaram os mergulhadores. Os 2 decidem entrar e investigar melhor o que era aquilo, e percebemos que um vazio observa eles entre os ramos das raízes. De volta ao restaurante, as crianças estão felizes enquanto comem na companhia de Celia e Leonis, que está distraído lembrando do seu passado. Em um breve flashback, na época quando Leonis ainda era um jovem na sua forma humana, exatamente igual ele é agora na sua vida atual. Isso foi bem antes daqueles eventos da Grande Guerra. Essa é a cidade Murada, na fronteira do reino de Lognas, no ano de 428, segundo o calendário sagrado. Vemos diversos monstros parecidos com trolls invadindo a cidade Murada e trazendo muito pânico e medo para todas as pessoas de lá. Esses caras são bem grandes, repara que as casas ficam bem pequenas perto do tamanho deles, e observando de uma distância segura, tá Leonis com toda a sua juventude e mais 2 heróis daquele tempo. Essa mulher é Tearis Resurrectia, dando uma ordem de ataque ao Senhor do Cajado, Aracael de Gradius, que toma a decisão de eliminar os trolls ali mesmo, dentro dos muros da cidade. Apesar de que para fazer isso, eles terão que sacrificar a população. Os 2 fazem um combinado de que Tearis traria os humanos de volta à vida. Ela concorda e diz que as pessoas iriam sofrer agora, mas depois estariam vivos novamente e livres dos monstros. A magia de Aracael começa a surtir efeito numa espécie de onda de calor para desintegrar todos, quando Leonis faz um movimento com a espada e dissipa a magia de Aracael, dizendo que não poderia ver as pessoas ali sofrendo. Então ele salta para encarar os grandões sozinho e começa a matar um por um dos trolls. Ele sai correndo nos telhados dando golpes e pontapés nos trolls, passando por cima de todos. Rosélia curou ele e o encheu de habilidades preparando o garoto para sua futura missão, e sua força impressionou realmente a todos. Ele aproveitou para tirar uma onda de herói com a população que acabou de salvar, e o feiticeiro parecia surpreso e ao mesmo tempo com aquela pontada de inveja, o nomeando de herói da espada sagrada, e profetizando alguma coisa do tipo que esse poder todo de Leonis traria um destino trágico para ele mesmo. Então, de volta aos dias atuais, o estranho Void que tinha surgido lá nas construções subterrâneas da fortaleza do 7º Assault Garden faz seus primeiros movimentos. Já no setor administrativo da fortaleza, a galera que comanda e monitora tudo faz o acompanhamento dos Voids para a segurança do local. Eles discutem o que vão fazer diante do surgimento de um suspeito Void. Eles denominam o alvo suspeito de UK-6402, que parece sempre ficar aparecendo e sumindo do radar. A tenente solicita ao vice-comandante que a usuária da Excalibur do pelotão 18, Eufine, possa fazer uma demonstração de suas análises e acompanhar esse monitoramento de perto também. Os diretores até se surpreendem ao saber que a garota é uma membro de uma família influente nas decisões de desenvolvimento das armas da fortaleza. Eufine mostra as análises que ela fez sobre algumas vibrações vindas do subsolo, e através de medidas de ondas e comparações de horários e locais diferentes, revela aos comandantes que existem sim uma perturbação acontecendo ali naquelas redondezas, e tudo leva a crer que com certeza é um Void. Os comandantes ficam todos pilhados, questionando como ele teria entrado através do subsolo. Os engenheiros técnicos relatam que existem algumas possíveis entradas, mas os dados estão corretos nos corredores do subsolo. Tem sim uma presença que passou despercebida pelos dispositivos de alarme. Por algum motivo, não foram disparados. Eufine explica que talvez se trate de um Void muito esperto, que diminuiu sua energia de propósito para permanecer silencioso e quase sem chamar atenção. E não demora muito, o dispositivo soa. Os técnicos acreditam que se trata de algo semelhante a raízes de plantas. Regina, que estava acompanhando tudo, está tentando entrar em contato com Celia, que não está nada a par do que está acontecendo, e se encontra lá na Casa do Sol, o orfanato. Regina fica muito preocupada com as notícias e Eufine deseja que pelo menos não sejam muitos, mas há um deles lá embaixo, sugerindo para que todos fiquem alerta juntas. Enquanto isso, a vida ainda parece normal do lado de fora, e Celia ainda está no orfanato com as crianças que ficam torrando a paciência do nosso protagonista. Parece que ele mesmo sem querer, deixa as moças todas sem jeitos, e eles ainda não sabem o que está acontecendo. As equipes de monitoramento já enviaram soldados para ver que lance é esse que está rolando lá embaixo,
Eles enviam imagens e dá pra ver esse amaranhado aí nos corredores das instalações, mas pelo visto, o problema é um daqueles bem grande e armas comuns não vão dar jeito. A comunicação com os primeiros agentes enviados para o subsolo foi perdida, então é hora de pensar que quem sabe numa evacuação da cidade, ou quem sabe fortalecer as defesas da cidade, avisando todas as autoridades para se prepararem. A equipe de resgate conseguiu entrar em contato novamente, porém como o bicho é tipo uns galhos e se movimenta rápido e facilmente, ele escapa e vai seguindo livre por todas as instalações do subsolo da fortaleza. Eles descobriram a real intenção do UK-6402, que seria chegar até o canal que daria acesso à fornalha mágica, que é uma espécie de centro de gerador de energia que abastece todo o local. Ele poderia alcançar a fornalha mágica e usá-la para gerar uma explosão, o que seria terrível e provavelmente destruiria parte da fortaleza, então a segurança vai ter de ser reforçada no local. O sistema de defesa começa a agir e destrói os primeiros ataques dos Voids. As equipes também tentam conter esse tipo de monstro com seus tentáculos de galhos, e apesar de todo o equipamento estar funcionando bem e as equipes estarem tentando conter a todo custo, não parece ser o suficiente, e logo o equipamento fica danificado. Dessa forma, eles perdem o contato com a capital, e não poderão avisar ao comandante-geral da situação. O vice-comandante é nomeado para dar as ordens do que será feito de agora em diante. Ele ordena que o 7º Assault Garden mude para modo de fortaleza defensiva, a evacuação de todos os habitantes e que todos estejam preparados para enfrentar o Lord Void e a possível explosão da fornalha mágica. Celie e nosso protagonista, ainda sem perceberem o perigo, permanecem ali com a criançada, azucriando a paciência de Leonis, e até pedem demonstração do poder da sua Excalibur. Ele então resolve dar uma pequena palhinha da sua magia, mas acho que a molecada não gostou muito não. O negócio tá sinistro lá embaixo das instalações da fortaleza, tudo tá sendo tomado pelas raízes do Lord Void. Qualquer movimento brusco pode atingir sem querer a fornalha mágica, que foi finalmente tomada por completo pelo Void. Celie e Leonis logo percebem que algo tá errado e quando vão pra fora, dão de cara com fendas escuras no céu, de onde saem dezenas ou centenas de Voids voadores. A cidade entra em modo de proteção e começa um ataque contra os inimigos que são bizarros. Um alarme de emergência é acionado para avisar a capital imperial do que está acontecendo no 7º Assault Garden e espera que eles mandem reforços. Acontece que levaria 3 dias para essa ajuda chegar. A dúvida é se a fortaleza vai resistir por tanto tempo. Aqui dá para ver como a cidade foi toda equipada para esse tipo de situação, inclusive para evitar o pior. O fornecimento de energia que mantém o funcionamento da fornalha foi cortado. Eles pensaram em tudo para ter o mínimo de prejuízo possível. A população é direcionada para dentro dos bunkers, seguindo o procedimento de segurança, e o que resta agora é contar com as habilidades dos alunos da Academia Excalibur, que são agora a maior esperança de todos para dar conta desse perrengue. As armas de defesa foram projetadas com alta tecnologia para resistir a esses inimigos poderosos, surgindo agora em forma de dragões, e os efeitos são bem incríveis, e a ação é realmente impressionante. É uma verdadeira chuva de disparos para todo lado, e agora é partir com tudo para cima deles, não tem jeito. As garotas começam a usar suas armas e poderes especiais contra os invasores. Vendo essa cena caótica, Leone sabe que os humanos serão inimigos difíceis de derrotar. Celia não pensa 2 vezes e sabe que tem que deixar as crianças a salvo no bunker. Nosso protagonista recebe a visita da sua serva um tanto quanto ciumenta, dizendo que deseja protegê-lo, mas ele logo manda ela ir embora. Nesse momento, eles percebem que fazer o percurso até o bunker já não é tão seguro, então Celia dá ordem para todos aguardarem ali mesmo e vai puxando sua espada sagrada. Nosso protagonista sente que ela não despertou todo o potencial que ela tem agora como rainha dos vampiros e questiona se ela não estaria com medo. Ela diz que tem medo sim, mas fugir não é uma opção. Os dois vão enfrentar os Voids com toda a força. Celia rapidamente fatia 2 dragões, enquanto Leonis taca fogo em tudo num instante. Mas não tem tempo para ficar impressionado, já que a quantidade de monstros só aumenta, fazendo Leonis se recordar seus tempos em uma outra era. E agora o que aparece são Voids grandões, tipo ogros. As 3 garotas estão dando conta, mas a situação tá bem dramática. Um show à parte ver cada um usando suas habilidades para tentar destruir o máximo possível de Voids. Sakuya com sua espada parece não temer nada. Ela dá saltos enormes e destrói os Voids, um por um. Do outro lado temos Regina com sua bazuca dourada desintegrando os dragões. Porém mais ao longe, na fumaça, surge um Void gigantesco em forma de hidra. E de fato agora fica ainda mais complicado. A cidade está sendo completamente atacada. Alunos e máquinas tentam dar conta da situação, mas os dragões são seres incrivelmente fortes e destroem facilmente as armas e os prédios. Leonis percebe que os Voids conseguiram corromper os dragões e todo o poder que eles possuem. Isso é bem ruim, quer dizer que feitiços comuns não funcionarão para derrotar eles.
então vai pedir a ajuda de Celia para que ele possa usar uma técnica poderosa. Um dilema surge na cabeça de Leonis porque ele percebe que está ajudando a proteger os humanos, mas não foi ele que voltou exatamente para destruir a humanidade e retomar seu reino? Tudo bem, ele vai ficar do lado das pessoas que agora ele chama de familiares. Nosso protagonista invoca seus antigos feiticeiros com seu cetro na mão para direcionar o ataque aos inimigos com sua técnica poderosa, essas bolas de fogo, que logo se transformam em uma chuva de fogo, deixando Celia meio que com medo. Mas se ela ficar quieta, nada acontecerá a ela. Assim que as chamas se dissipam e o dragão continua vivinho, Leonis percebe que seu poder parece não ter surtido muito efeito não. Ele sempre atribui a diminuição da sua força a seu corpo humano limitado. Num segundo, surge debaixo da terra seu servo fiel, Blackas, e como um bom cão de guarda que é, ataca o enorme dragão com um mordidaço no pescoço. Numa nova tentativa, nosso protagonista invoca mais uma vez seus poderes e consegue desintegrar o Void, mas a calmaria dura apenas alguns segundos. A terra começa a tremer no local onde o corpo do dragão está caído e começa a surgir enormes fendas na terra, de onde saem os tentáculos em forma de raiz. O Lord Void, que permanecia no subsolo, enrolou suas raízes no corpo de Celia, a puxando para o fundo da cratera aberta. Rapidamente a criatura começa a tomar forma, chama Leonis por seu nome, que no primeiro momento fica surpreso, mas logo se dá conta de que se trata de um velho conhecido seu, Arakael de Gradius. Em um flashback do ano de 434 na capital morto-vivo de Necrozoa, Leonis, já mais velho, vai até Rosélia e ela pergunta se ele visitou o campo de batalha. Nisso ele responde que sim, e diz que morreu 2 vezes no combate, mas no fim ele saiu vitorioso, pois ele é o rei morto-vivo, e ele entrega a ela alguns despojos que foram confiscados no palácio do inimigo. Rosélia aceita o presente, mas pede para que Leonis os guarde para ela, então ela comenta que ele se tornou um verdadeiro Lorde Demônio. E nosso protagonista comenta que desenvolveu uma variedade de feitiços poderosos e fez um novo amigo também, um membro da realeza do Reino das Sombras. Ele se chama Príncipe das Sombras, Blackas. Leonis também conta que esse novo amigo se envolveu em uma perigosa disputa, porém nosso protagonista diz que irá se dispor a deixar o povo de Blackas se abrigar em sua sombra quando necessário, e ele explica que aprendeu com Blackas esse feitiço de guardar coisas. Rosélia diz que também quer dar um presente para ele, em comemoração à vitória. No caso, seria uma espada. E ela explica que o artefato pertenceu a ele durante seu tempo como herói. E a espada sagrada já não combina mais com ele. E Rosélia fala que a espada demoníaca combina muito mais com a sua personalidade atual, contando que aquela lâmina não pode ser sacada do nada. Para fazer isso, uma determinada condição deve ser atendida. E ela diz que a espada precisará questionar a verdade de Leonis. De volta ao presente, Leonis diz para Arakael que não esperava encontrá-lo 1000 anos no futuro, e ele nota que o monstro está prestes a gerar mais vazios. Nisso Leonis entende que ele é o causador de toda a bagunça, e então ataca o monstro e vai até o abismo procurar por Celia, mas ele não a encontra. Porém Leonis nota que a marca do controle ainda não desapareceu, portanto ela ainda está viva em algum lugar. Nisso ele entende que o objetivo de Arakael é na verdade atrair Leonis. Ele atende o pedido do monstro, mas diz que dessa vez ele irá destruí-lo de uma vez por todas. Então Blackas aparece e comenta sobre o ressurgimento desse velho inimigo. Nosso protagonista fala que Arakael está bem mais diferente do que já foi um dia, porém diferente de antes. Agora Arakael se tornou o líder do vazio, e Blackas diz que Arakael se humilhou após esse milênio, tudo em prol de se tornar um monstro irreconhecível. Leonis diz que isso não é algo ruim, pois o fato de Arakael ter ressuscitado significava que Rosélia também está viva em algum lugar. Blackas nota que aquela família de antes está fora da cabana e diz que eles não deveriam estar se expondo ao perigo assim. Nisso ele questiona se aquele pessoal tinha alguma relação com Leonis, e o garoto entende que um poder tão devastador de fato iria atrair o medo no coração das pessoas, comentando que foi assim com ele também, quando ele era um humano e um herói. Ele pede para Blackas esperar e vai até a pousada, perguntando se eles ficariam mais seguros caso eles tivessem empunhado seu cajado. Uma das garotas diz que só queria agradecê-lo por ter protegido a todos, e ela diz que todos estão bem agora, portanto ele deveria ir resgatar a Celia. A garota implora para ele a salvar. Nisso Leonis se espanta, pois na sua mente todos estariam com nojo dele, porém as coisas eram o oposto, eles estavam gratos. E Leonis diz que a garotinha poderia contar com ele, pois ele iria assim resgatar Celia também. Então ele diz para si mesmo que o Lorde Demônio não volta atrás da sua palavra. Nosso protagonista usa um feitiço nível 8, denominado como Zoadoma, e em seguida ele ordena os seus guerreiros de elite a se levantarem. Assim ele faz uma barreira em torno da casa, com guardas para proteger a família. Ele explica que enquanto eles permanecerem no prédio eles estarão seguros, e ele faz isso para não precisar se preocupar em protegê-los.
pois eles estarão em segurança mesmo se forem atacados. E também faz isso para preservar as pessoas que Celia gosta, pois não defendê-los mancharia sua reputação com ela, e também não seria bom para o seu título de Lorde Demônio. Blackas dropa alguns espetinhos que achou próximo à residência de Leonis e o garoto questiona se ele teria roubado aquilo, mas Blackas explica que alguém da realeza do Reino das Sombras jamais faria algo do tipo, e diz que uma humana lhe deu, após ele permitir que ela acariciasse seu pescoço. Os dois notam que Elfine chama por Celia através do equipamento dela, e a espada sagrada da garota surge logo em seguida. Nisso, Sakuya parte para cima de um Void, e em seguida Regina vai ao ataque também para ajudar sua companheira. Ela diz que não é hora de desistir da luta, e Elfine tenta contato com Celia novamente. Ela conta que estão enfrentando um Void de classe Hydra próximo ao oeste do distrito designado, e ela explica que mesmo com os pelotões adjacentes, eles ainda têm pouco poder, voltando a pedir para que Celia vá até ela. Leonis assume a ligação e diz que Celia foi sequestrada por um Void, porém ele afirma que irá resgatá-la, mas precisará que Elfine determine a localização de Celia usando a sua espada sagrada. Ao ouvir isso, a garota não acha que seja uma boa ideia e diz para Leonis deixar essa missão para o pelotão encarregado daquele distrito cuidar disso. Porém ele diz que não há ninguém por lá, e Elfine responde que o pessoal desse pelotão só devem estar ocupados e pede para que Leonis espere por eles. Nosso protagonista responde que será tarde demais esperar por tanto tempo, e enquanto isso, as outras duas continuam lutando contra o Void Hydra. E Leonis novamente pede para que Elfine mapeie aquela área com sua espada sagrada. E ao olhar o estrago, ela fica espantada, pois não sabia que Leonis era tão poderoso. Ele diz que irá explicar isso mais tarde e pede novamente para que Elfine confie nele para fazer essa missão, e ela finalmente aceita e diz que irá rastrear a bioassinatura arquivada de Celia. Nisso ela nota que a garota está no subnível número 7, perto do coração do Assault Garden, e então ela começa a coletar as leituras no bloco da usina, mas enquanto ela trabalha nisso, o monstro tenta atacá-la, porém Elfine é salva por Sherry, mas logo em seguida, a garota se esconde para não ser vista pelas garotas. Nisso ela reclama com seu mestre, afinal, ele está fazendo ela trabalhar até cansar os ossos. Ela também comenta que trabalhar com ele é ainda mais fácil do que trabalhar na loja de donuts. Então Leonis e Blackas partem para invadir a usina, e o cão explica que naquele local há um enorme cristal de mana, e Leonis pede para que ele o leve direto para esse lugar. Blackas questiona se Sherry está ajudando os humanos mesmo, e o garoto responde que sim. E ele explica que a garota começou como uma assassina que tentou o matar, portanto não teria problemas em matar alguns monstros caso precise. Mas Blackas fica ainda mais confuso, perguntando por que de Leonis ter mandado ela tomar conta deles, sendo que os dois estão prestes a enfrentar um dos seus heróis. Nosso protagonista responde que as habilidades da espada sagrada de Elfine já serão úteis para a missão, e além disso, ele explica que Regina é empregada de seu servo. Mas ao ouvir isso, Blackas diz que a resposta dele não faz sentido, e diz que também não entende o porquê dele ter colocado uma barreira protetora em torno da casa daquela família. Leonis decide parar de mentir e confessa que gostou um pouco dos humanos, portanto queria protegê-los. E após seguir mais adiante, eles dão de cara com Arakael, e Leonis diz que chegou a hora daquele monstro devolver sua serva. Ele o ataca com uma magia de chama infernal, porém o monstro consegue se regenerar no mesmo instante, e Arakael comenta que achou que Leonis tivesse morrido há um milênio. E ao ouvir isso, Leonis nota que a criatura ainda é inteligente o suficiente para falar, e ele explica que não morreu, ele apenas selou sua alma e que iria voltar. Porém Arakael diz que ele é um tolo, pois o mundo já mudou muito desde a última vez que Leonis esteve vivo. Arakael também fala que aquele mundo será reconstruído junto com a Estrela Vazia, e nosso protagonista fica sem entender esse termo. Nisso o monstro conta que ele foi o escolhido a ser o portador de um novo futuro. Nesse momento, vários rostos brilhantes surgem em suas raízes, e Leonis percebe que Arakael assimilou os sacerdotes da Ordem Sagrada. Ele chama por Celia e ela o escuta, porém a garota estava presa e não poderia responder. Nisso Leonis parte para cima do monstro e o ataca com magia de gelo. Em seguida Blackas tenta o atacar também, porém ele nota que estão em desvantagem contra Arakael, pois as suas magias estão aos poucos se tornando menos potentes. E Leonis diz que ele tem razão, pois toda aquela área é domínio de Arakael, lhe dando vantagem no combate. Além disso, Leonis diz que o inimigo possivelmente deve estar minando a mana deles. Nisso Arakael invoca sua feitiçaria sagrada de nível 8, então eles começam a ser atacados por todos os lados. Nosso protagonista decide revidar, porém Arakael age rápido e se protege do contra-ataque. E Blackas explica que o monstro está sugando a energia do cristal de mana, portanto ele tem poder de fogo ilimitado. Leonis conta também que além disso Arakael é capaz de conjurar vários feitiços ao mesmo tempo, já que ele assimilou vários sacerdotes.
Nosso protagonista diz que irá tentar fazer algo arriscado e avisa seu servo que as coisas irão ficar insanas de agora em diante. Enquanto isso, Celia fica de fora, vendo tudo, e sente vontade de ajudar Leonis no combate. Nisso ela começa a se forçar a fazer algo, pois se ela não fizer nada, ela ter despertado a sua espada sagrada não teria sentido. Enquanto ela tenta cortar as raízes da árvore, nosso protagonista continua a trocação franca, se unindo ao Blackas para atacá-los com a chama uivante. Porém, Arakael contra-ataca, enquanto Celia continua se esforçando para sair e diz que não é mais a mesma que era 6 anos atrás. Primeiro ela invoca sua Excalibur, mas aquilo não é o bastante, então com a força de seu sangue, ela começa a se libertar. Leonis percebe isso. Ele arremessa um dardo no meio do peito dela. Nisso ela consegue se libertar, e Arakael pergunta como ele fez isso. Ele explica que apenas arremessou um pouco de trembolona, junto com sangue e mana para Celia. Então ele a pega e diz que Celia pegou o jeito em controlar seus poderes de vampira. Ela mostra um objeto com sangue e pergunta se é dele. Leonis responde que ela apenas precisava de um empurrãozinho dele, e Celia o agradece, pois graças a ele, ela pode se juntar à luta agora. Arakael diz que irá esmagar Leonis. Nisso ele começa a atacá-los com vários feitiços simultâneos de nível 10. E Blackas entende que o objetivo do monstro é queimar a cidade inteira por baixo, incluindo ele próprio. Leonis diz que irá se livrar daquele monstro, porém ele pede para que Celia lhe dê cobertura enquanto isso, e ela prontamente aceita ajudá-lo. Nisso a garota se posiciona ao combate e diz que irá mostrar todo o seu poder de sua espada sagrada para ele. Nisso Leonis vai até Arakael e Blackas nota que ele vai usar a espada demoníaca para combater o inimigo. Nosso protagonista diz que finalmente ele pode lutar à vontade, afinal ele já recuperou sua serva, portanto não teria necessidade de ser discreto. Porém Blackas pergunta se ele realmente está preparado para isso, afinal nesse golpe há muitas ramificações envolvidas. Leonis então se lembra que Roselli havia dito que a espada sagrada questionará a verdade dele em usá-la, e ele pergunta para ela se a espada manteve a sua vontade como espada sagrada. E Roselli explica que o resultado de sua bênção havia transformado ela em uma espada demoníaca, e nela há uma quantidade impressionante de poder, e por isso a espada deverá permanecer fechada. Nisso ele entende que a espada permanecerá selada até que uma determinada condição tenha sido atendida, e para Leonis, a condição para usá-la seria proteger o seu reino. Assim ele saca a espada demoníaca e cumpre a condição da espada. Ele reivindica aquela terra como sendo a dele, então ele passa a enxergar o 7º Assault Garden como seu reino. Portanto, todos os que residem ali deverão se tornar os seus súditos, e com isso, vem o dever de protegê-los. Leonis então se lembra que Roselli havia lhe dito que aquela espada é a lâmina concedida pelos céus e é destinada a salvar o mundo. Porém, Leonis segue pela direção contrária e diz que aquela é uma lâmina forjada para se rebelar contra o céu e destruir o mundo. Roselli continua o discurso dizendo que aquela lâmina é abençoada pelos deuses, mas Leonis entende como uma lâmina perversa e que foi abençoada por uma única deusa. E ele afirma que ao ter aquela espada ao seu lado, ele conseguiria levar qualquer um dos seus inimigos à ruína. Arakael fica surpreso e pergunta onde ele conseguiu aquela espada. Pô, cara curioso, hein, velho? Porra. E ao ver que seu inimigo está tremendo de medo, nosso protagonista responde que agora é tarde para se arrepender. E ele explica que irá conquistar o destino do mundo com suas próprias mãos. Nisso ele o ataca com sua técnica denominada como Ragnalost. E isso extermina Arakael por completo, mandando ele de glória a Maria. Enquanto isso, os investigadores notam que o surgimento de novos vazios cessaram, e eles percebem também que as forças restantes estão reduzindo. Então eles ficam se perguntando se foram eles que salvaram a cidade, e outro investigador informa que o Senhor do Vazio chamado UK-6402 também desapareceu. Além disso, ele nota que o Estampido também aparenta estar morrendo. Já a usina, a investigadora informa que houve uma liberação de energia por lá, isso teria desligado ela logo na sequência. Nisso o conselheiro entende que o Senhor do Vazio foi morto, quando foi varrido pelo colapso da usina. Enquanto eles ficam lá achando que salvaram a cidade, Leonis deixa a área subterrânea do seu novo reino, e logo se encontra com as outras garotas, e Celia diz que todos do pelotão 18 estão seguros e bem. Já no dia seguinte, Leonis fica com o corpo todo dolorido. Ele pensa que amanhã não vai ter como mandar um treino de peito, entendendo que isso deve ser uma punição por ele ter usado as habilidades da espada sagrada, fora que o corpo dele é muito limitado. E além disso, Leonis nota que para completar, está sem mana. Enquanto ele está deitado, Celia entra no quarto dizendo que comprou um sanduíche, além de uma lembrança que as crianças fizeram para ele. Nosso protagonista começa a refletir de que reivindicou a humanidade como súditos dele, mesmo que eram inimigos há 1000 anos atrás. Celia corta sua reflexão, dizendo a ele que empunhar a espada dela consome muito sangue, e meio tímida, ela pergunta se dava para dar uma sugada nele. Ele dá uma zoadinha nela, mas acaba liderando um dedinho de sangue. Nesse mesmo momento, nessa cena bizarra,
entram as 3 empatafodas do pelotão, os pegando de surpresa. Já em outro local, no navio que investiga os Voids, um homem diz que ficou impressionado com a decisão de sua mestra de partir logo após receber a notícia da queda do Stampede. E ela responde que não esperava que ele seria derrubado em um estágio tão inicial, e a garota afirma que, como alguém da realeza, deveria mostrar o seu apreço aos espadachins que defenderam o fucking Assault Garden. E aqui chega ao fim da segunda parte, pessoal. Paramos no episódio 6. Caso queiram uma parte 3, deixa aqui nos comentários o feedback, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!